Salve, salve, torcida! A gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com as notícias aí do nosso Vascão. Pessoal, a novela Busca por um Zagueiro continua a todo vapor e o Vasco segue monitorando o mercado. A gente vai trazer aqui nomes de possibilidades para o Vasco contratar. Vamos falar também aqui de dois jogadores importantíssimos que estão voltando já o mês que vem aí para jogar novamente aí com a camisa do Vasco e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar aí, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Valeu demais e a galera que está se inscrevendo no canal. Falta muito pouquinho aí para a gente chegar a 215 mil inscritos. Se puder compartilhar aí com a sua galera, vou agradecer demais. Tamo junto aí, os vascaínos que estão chegando aqui no nosso canal. Aqueles mais antigos já sempre assistem aqui nossos vídeos. Muito obrigado aí. Bom, pessoal, com a janela de transferências fechada, o Vasco finalizou aí a sua busca por reforço de jogadores que estavam em outros clubes, né? Mas ainda segue em busca de jogadores que estão livres no mercado. Mas também, além desses reforços que chegaram, vamos ter dois reforços aí para a sequência da temporada. Jogadores que já estavam no Vasco, que estavam lesionados e que deverão voltar a partir do mês de outubro, cara. A gente está falando, lógico, aqui do Paulinho e do Jair. Os dois jogadores já estão aí praticamente em fase final de recuperação. E a partir de outubro, os dois jogadores deverão voltar aí ao time do Vasco. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, a expectativa é que no mês de outubro o Jair e o Paulinho já estejam treinando normalmente com um grupo de jogadores do Vasco. No planejamento do clube, essa é a etapa de transição, é a última antes do retorno aos gramados. O Jair, por sua vez, já foi visto fazendo treinamentos com bola e está muito perto do retorno, tanto o Jair e o Paulinho, né? Os dois jogadores importantíssimos, principalmente o Paulinho, né? Um jogador que fez muita falta no meio campo do Vasco, literalmente nosso motorzinho ali no meio campo. Com certeza, esse Vasco do Rafael Paiva com o Paulinho em alta, meu amigo, o Vasco iria para as cabeças, como dizia o Eurico Miranda. Com certeza ele iria estar jogando voando, cara. O Paulinho iria estar voando essa temporada, mas torcemos para que em outubro o jogador comece a recuperar a boa condição física, comece a recuperar a confiança, porque vem de uma gravíssima lesão, tanto ele quanto o Jair. E o Paulinho sofreu a primeira lesão, né, no joelho. Infelizmente, os dois jogadores tiveram que fazer cirurgias complicadas, ficaram parados aí por muitos meses e agora deverão voltar e torcemos para que eles tenham um pouco mais de confiança, porque vir de uma lesão dessa não é fácil, não é todo jogador que consegue recuperar o futebol que apresentava antes da lesão. E torcemos aí para que o Paulinho passe ileso por esse período de readaptação ao futebol e também o próprio Jair, porque ele será peça fundamental no meio-campo do Vasco. Meio-campo, certamente, se o Jair tiver 100% atuando em alto nível, claro, ele será titular ao lado do Hugo Moura, ali, tirando o Matheus Cocão do time. E o Paulinho, o Rafael Paiva vai ter que quebrar a cabeça para encaixar ele no time, né? Caso não coloque o Jair, pode ser que coloque o Paulinho como segundo volante, prendendo um pouco mais o Hugo Moura, né? Deixando o Hugo Moura mais fixo mesmo, como aquele primeiro volantão ali, e o Paulinho ganhando um pouco mais de liberdade. Só que eu gosto mais de ver o Paulinho mais à frente, né? Mais jogando do que marcando, né? Ele tem habilidade para isso, tem categoria para isso. Só que aí vai ser problema do Rafael Paiva, onde que ele vai encaixar o Paulinho nesse time do Vasco. Já tem o Payet, vamos ter aí também o jogador suíço que está vindo, né? O Maxime Domingues. Temos na ponta esquerda o David. O Rafael Paiva vai ter algumas peças aí para ele montar o Vasco da maneira que ele entende melhor. E ainda também vai ter o retorno do Coutinho, né, cara? Também tá voltando de lesão. Esperamos que muita coisa boa aconteça com o Vasco. O importante é ter grandes jogadores no nosso elenco e colocarem todos esses jogadores motivados para eles estarem em alto nível de competição, porque isso será muito exigido do Vasco agora. Tanto se a gente eliminar o Atlético Paranaense, vai vir uma pedreira de qualquer jeito, ou São Paulo ou Atlético Mineiro, né? Se o Vasco quiser chegar à final, vai ter que passar por um desses dois clubes. Clubes aí com grandes elencos, com times muito fortes, e o Vasco vai ter que eliminar um dos dois aí, mas primeiro tem o Atlético Paranaense, para conseguir, quem sabe, chegar à final da Copa do Brasil. E precisamos de ter um elenco unido, um elenco forte e competitivo, principalmente. O Vasco chegar a esse sonho de voltar à Libertadores e também o bicampeonato da Copa do Brasil. Deixa nos comentários o que você acha tanto do retorno do Paulinho e também do Jair. Como ficaria o seu time com os dois aí disponíveis, totalmente curados, 100%? Qual dos dois você escalaria? Como ficaria aí a sua escalação ideal do Vasco? Com o Paulinho, com o Jair, também tem o Coutinho, né, como a gente falou, os reforços aí contratados. Bom, e por falar em reforços contratados, meu amigo, o Vasco segue ainda em busca do tão aclamado zagueiro, né, cara? O zagueiro que atua pelo lado esquerdo, o quarto zagueiro. O Vasco segue em busca desse nome no mercado, só que agora temos a janela fechada e o Vasco só vai ter que trazer jogadores que estão livres, sem contrato.
E esse prazo é curto, vai até o dia 9, e o Vasco tem somente esses dias aí para tentar fechar a contratação de jogadores que estão livres, sem contrato aí, para poder reforçar a nossa equipe, né? Vários nomes começam aí a serem especulados, começam aí a ser alvos do Vasco, né? Fato é de que 2 nomes já foram especulados no Vasco anteriormente, né? São aí o zagueiro Marlon, que a gente vem falando aqui esses dias, esteve no Fluminense na temporada passada, está livre no mercado, chegou a ser oferecido ao Vasco da janela de transferências desse ano. O Vasco não concretizou essa transação. Pode ser que agora seja o momento do Vasco talvez contratar o Marlon. Eu já falei aqui inúmeras vezes no canal que eu não contrataria o Marlon pela péssima temporada que ele fez com a camisa do Fluminense no ano passado. Um jogador experiente, jogador rodado na Europa, já jogou no Barcelona, mas está no nível muito abaixo do que os nossos zagueiros, na minha opinião. Outro nome que foi especulado também nessa janela de transferências, só que o Vasco não fechou com ele, foi o do Felipe Aguilar. O nome desse jogador teria sido oferecido ao Vasco e a outros clubes aqui no Brasil, jogador com passagem pelo Santos, também Atlético Paranaense, estava no futebol argentino. Atualmente com 31 anos, o colombiano está livre no mercado. E também foi um outro nome que foi especulado no Vasco aí na janela de transferência. E pode voltar à tona uma possibilidade do Vasco contratar o Felipe Aguilar, um jogador muito alto, não tem tanta velocidade assim, mas também é mais um zagueiro que eu acho que eu não contrataria, velho. O mercado, como eu disse, o mercado ficou muito escasso, né? Ficou muito difícil do Vasco achar peças de qualidade aí. Tem jogador lá na Europa disponível, né? Fato é de que a gente não sabe se esses caras querem jogar no Vasco, como por exemplo o Sérgio Ramos, que é o grande sonho do torcedor vascaíno. O torcedor já invadiu as redes sociais do Sérgio Ramos. Você entra lá nas fotos do jogador, só tem Vasco, Vasco, Vasco. Só que não sabemos se é do interesse do jogador atuar numa liga como a Liga Brasileira, principalmente, né, morar no Brasil, né? Com certeza ele deve saber da grandeza que é o Vasco, sabe que o Vasco agora tem um Coutinho, tem um Payet, tem jogadores de qualidade, tá lutando por coisa grande, né? O jogador não é besta, mas realmente essa situação vai depender, claro, lógico, do Vasco, mas muito mais do atleta, porque é um jogador indispensável, né, cara? É um jogador que dispensa comentários, por mais que tenha 38 anos, mas como eu já falei algumas vezes aqui no canal, aqui no Brasil você vê o Felipe Melo com 40 e tantos anos jogando, você vê o Fábio com quase 50 anos jogando, você vê o Thiago Silva, que voltou pro Fluminense também, com 40 anos aí atuando, o Nenê quase 50 anos jogando, e por aí vai, né, cara? Muitos jogadores muito experientes que jogam em alto nível aqui no Brasil ainda, e certamente o Sérgio Ramos daria um baile na zaga do Vasco, daria um baile no futebol brasileiro. Mas é uma situação hipotética, né, cara? Não existe absolutamente nada ainda. Vamos aguardar, quem sabe a diretoria do Vasco não usa esse gatilho aí do torcedor de querer ver o Sérgio Ramos e vá atrás do espanhol. Tente ligar para ele para tentar buscar algum tipo de informação, se ele tem interesse em atuar na América do Sul e principalmente aqui no Vasco. Vamos ver, quem sabe nos próximos dias temos novidades quanto a esse assunto. O Globoesporte.com diz que o Vasco pode buscar de 1 a 2 defensores ainda para essa temporada. Como a gente já falou, o Vasco buscou o Luan Pérez e também o Ian Glavinovic ao mesmo tempo. O Vasco iria contratar os dois, porém melou totalmente. O Luan Pérez preferiu jogar a Série B com a camisa do Santos e o Glavinovic o Vasco teria dado para trás de acordo com a diretoria do clube argentino, né? Vários outros nomes seguem livres no mercado, poderiam ser possibilidades para o Vasco, mas alguns nomes aí que chegaram a ser especulados no Vasco durante a janela de transferências foi somente o Marlon e também o Felipe Aguilar, que são os jogadores que estão livres, outros nomes também estão livres. A gente até falou aqui ontem do Hummels, o Hummels fechou com a Roma, não tem a mínima chance também de ser uma possibilidade para o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, comenta aí qual zagueiro você gostaria de ver vestindo a camisa do Vascão. Se tiver novidades, vamos trazer aqui no canal, hein? Tamo junto e é nóis!